pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Primecast no nosso quadro Onde Tem Prime Tem História, e hoje a gente vai contar uma história sensacional, emocionante, que vai te impactar muito, eu tenho certeza disso. Desde 2020, o escritório do Rubens e da Dani lá de Sinop, e eles vão contar um pouco da história deles aqui para vocês, não é isso, Saulinho? Com certeza. Esse eu tenho um carinho muito especial também, porque eu fiz parte da abertura, né? Mais um, né? Mais um, mas Isso era da expansão, né, cara? Praticamente, né? a gente fez a visita lá em Sinop, tem umas histórias muito bacanas, né? Lá do início. E vai ser muito, muito bacana a história deles. Eles Vamos contarem. apresentar eles aqui para a galera então, né? A gente está aqui com o Rubens, com a Dani. Queria que vocês se apresentassem, como é que foi, e depois, né, já entrando aí no podcast, como é que foi tudo isso, todas essas histórias aí que o Saulo falou, como é que foi o começo, o que atraíram vocês na Prime? Tudo bem? Olá. Obrigado, né, pelo convite, Joaquim e Saulo. A gente fica feliz de estar aqui, né, junto com a Dani, minha esposa, e compartilhar, né, falar um pouco dessa história, assim como o Joaquim disse, que é realmente emocionante para quem viveu, né, desde os primeiros passos da Prime. A gente já pegou depois de um certo tempo, e essa história bonita que tem acontecido com essa empresa e com tantas coisas que acontecem, a gente fica feliz de falar. Muita história engraçada também, né? Sim. Faz parte do jogo. Graças a Deus, mais histórias felizes do que tristes, né? Isso é importante. Mas eu fiz administração, estudei um pouco de administração e matemática, no começo, na idade certa de fazer a faculdade, né? Quando a gente tem lá pelos 20 anos. E a gente foi embora para o Japão, e depois eu fiz mais um pouco de Peraí, arquitetura. Rubens, você foi embora para onde? Japão. Logo ali. Peraí, vamos fazer um parênteses aqui. Conta um pouco, por que você vai fazer no Japão, cara? A minha esposa, né? Então, mostrar o rostinho dela e vai ver que tem um olhinho puxado. Ah, tem uma Ela tem característica, descendência. descendência. japonesa. Legal, cara. E quando a gente casou, logo a gente casou, a gente foi pro Japão, os pais dela estavam lá. E falou, ó, vem pra cá pra vocês trabalhar bastante, ganhar o dinheiro e começar a vida de vocês. Muita gente faz isso, né? Sim. E até os anos 2000, que foi quando a gente casou, não parece, mas a gente já vai... Esse ano a gente fez 23 anos de casado. Que legal, parabéns, gente. 23 anos, graças a Deus, estamos muito bem. E naquela época, né, no comecinho dos anos 2000, ainda estava bom ir para o Japão. Hoje tem muita gente que pensa duas vezes antes de ir. Porque ainda dava para guardar um dinheirinho, né? Você converte o iene em dólar, manda para cá. Aqui em Minas tem muita gente que vai para os Estados Unidos, né? E manda dinheiro para o Brasil. Na conversão você ganha um pouco mais. Mas e daí a gente tinha esse planejamento. Ficamos lá no Japão, né, para não ter que falar a história do Japão, que é bem comprida também. Mas ficamos lá quase 8 anos, né? Bastante tempo. Até 2008, mas E nós o retornamos. que vocês faziam lá no Japão? Você trabalhava com o quê? Trabalhamos em fábrica. Ah, legal. Linha de produção. Linha de produção. A 90% dos brasileiros que vão para lá trabalham em fábrica. É operário de fábrica mesmo, chama de fábrica. É pesado, é insalubre, é difícil. E como que conversava ali? Você sabe como falar A gente japonês? aprende, porque quando eu era mais jovem, eu fui também, né? Aham. Fui com os meus pais, eu acabei estudando num colégio japonês lá. Legal. Então eu sabia o básico, assim. Uhum. Mas lá no Japão você não precisa falar pra trabalhar. Ah, É entendi. só É você só seguir trabalhar instrução mesmo. e trabalhar o dia inteirinho fazendo a mesma coisa o dia Entendi. inteiro. Aí Padrão. não precisava muito, né, falar. Legal. Tem muito brasileiro lá também que já trabalha nas fábricas e muitos deles falam daí já japonês e daí ele ajuda meio bastante. que traduz, né? Chega o chefe japonês para você e fala, ó, coloca essa peça aqui. E daí ele fala, ó, ele falou para você colocar essa peça aqui e aperta esse botão. Então a instrução é fácil, né? O Japão não é... O processo industrial do Japão é muito automatizado, muito, né? Só que é sempre o brasileiro tá lá para fazer aquilo que o japonês não quer fazer. Eu acho que o imigrante é assim em todos os países, né? Sim, com Por certeza. exemplo, ele recebeu muito haitiano aqui na época, venezuelano agora. Venezuelano agora. E geralmente ele vai para trabalhos mais difíceis, né? Que às vezes não é tão bem remunerado. É assim, é no brasileiro também, no Entendi. Japão, nos Estados Unidos, né? Tá, e aí você voltou do Japão, começou a trabalhar, já veio a Prime aí nisso ou não? Falaram, a gente pode abrir uma Prime no Japão, né? Agora que o Rubens já tem. Mas Se sabia quiser, a que gente a vai Dani falar, tem né, na Rubens? vamos eu já, não, a gente viabilizar já tá esse atendendo negócio aí, pessoas gente. lá, Já tá vendendo lá, a gente já tá Legal, conversando. cara. Já Show. vendeu um consórcio Sim, com uma pessoa de lá. Mas a gente sempre fala de pessoas que às vezes volta
Olha o nosso caso, por exemplo. Então a gente ficou trabalhando lá, guardou, a gente pensa, não, vou lá, vou ficar rico trabalhando. É. Mas nem sempre os planos dão certo como a gente esperava. Então a gente achou que ia ganhar mais dinheiro, ganhamos só um pouquinho. Achamos que ia conseguir fazer muita, ó, vamos lá, compra uma casa boa, montamos um negócio. Não. Deu para comprar um terreno e sobrou mais um dinheirinho para iniciar um negócio. Então nós viemos com essa realidade, mas esperávamos muito mais. E assim muitos outros brasileiros, fora do Brasil, nos Estados Unidos ou qualquer outro país, também acontece isso. Porque às vezes ele vai com uma expectativa maior e nem sempre realiza. E daí depende de situações igual de financiamento, consórcio, outros produtos financeiros que acabam atendendo a necessidade deles. Então a gente fez isso aí. Voltamos, tínhamos um terreno e eu comecei a trabalhar com cosmético, distribuidor de cosmético profissional, atender salões de beleza, né? Profissionais Aonde? da área. Aí vocês voltaram, foram morar lá em Sinop. Sinop, Nós éramos Sinop, fomos para o Japão e voltamos para Sinop. Não, E mas daí, deixa eu entender aqui. Vocês são de Sinop? Ou quando vocês foram para Sinop? Como que vocês estão? Como que apareceu Minas nessa história? então, a gente de Sinop, na verdade eu sou paranaense, a minha esposa também. Uma junção aí de E- várias e- culturas aí. Porque ali na região centro-oeste e norte, né, é mais comum você ver muita pessoa que foi embora do sudeste e do sul para lá. Sim. Famílias, né? Então, às vezes, o avô, o pai foi para lá, e daí as pessoas, igual pela minha geração, meus pais foram quando eu era pequeno. Para Sinop. É. Então vocês são de Sinop. Somos de Sinop. Ah, tá. A gente é nascido no Paraná, mas a gente foi para lá pequeno. E assim, 80% da população, porque são estados e regiões mais novas, né? Então, as pessoas começaram a morar menos tempo lá. Diferente de Minas, que é um dos primeiros estados do Brasil, então, você tem gerações e gerações que sempre Sim. moraram aqui, né? Lá não, lá algo começa mais novo. Então a gente não tinha nada a ver com Minas. Eu, para ter uma ideia, nunca tinha pisado em Minas Gerais. Mais para a região sul e tudo. E daí eu tava lá um belo dia, minha esposa, depois nós voltamos do Japão, eu vendia cosméticos e ela, já para casar mais ou menos, ela começou a fazer um curso de cabeleireira, Porque- se tornou cabeleireira. Porque para ter distribuidora de cosméticos, precisa ter um técnico Entendi. para poder administrar e ensinar os outros cabeleireiros, né? E aí eu fiz o curso técnico e abri um salão. Aí tava eu lá. Então vocês vendiam os produtos, mas também usavam eles ali para Isso vender para o mesmo. cliente, para usar no cliente. Né? E essa foi a nossa profissão até a gente entrar na Prime. Mas como aconteceu isso, né? O Que Smile me vendeu lingerie no salão. um amigo nosso, que hoje é um dos melhores amigos nossos, aqui de Minas, ele tinha um comércio de lingerie. Ele viajava várias cidades aí no país e foi lá para Sinop vender lingerie. Visitava lojista, salões de beleza, todo mundo que pudesse revender Legal. as lingeries, ele visitava. E um dia lá, bateu lá na nossa porta, ele e a esposa dele, oferecer pra gente revender as lingeries dele. Lá no salão. Lá no No salão. salão. Legal. E daí a gente, beleza, tá, vamos. Ele até brinca assim, essa japonesa aí deve ser mão de vaca, não vai querer comprar nada. Mas a gente gostou muito deles e, sabe, já, desde o primeiro dia já recebemos eles na nossa casa, eles mostraram lá, minha esposa fez um pedido, comprou uma quantidade de para revender para as clientes dela. E foi muito bem isso. E daí eles sempre vinham, cada 2, 3 meses estavam indo. E daí chegou um ponto até que eles começaram, nem ia pro hotel, ficava lá em casa com a gente fez amizade e tal. E daí, nisso, ele morou em Sinop um tempo, uns 2 anos, e daí voltou aqui para Minas, para Santa Vitória. Quando ele voltou, ele quis comprar uma casa. E ele já financiar. E como é que ele fez isso? Pela Prime. A Prime alcançou o Smile para oferecer financiamento, foi lá, pegou o financiamento do Bradesco, comprou a casa dele, ali em Santa Vitória. Ele gostou do trabalho da Prime, Prime. dos meninos da Prime. Aí acho que foi o Zé Breno que atendeu ele. E nessa conversa toda, o Zé Breno falou: Smile, monta um escritório aqui em Santa Vitória da Prime. Para quem não conhece o Smile, ele é bem comunicativo, ele é bem... Bem vendedor, É, né? bem vendedor, sim. Ele tem aqui em Tuiutaba uma loja, né? Sim. Na Store Texas Tijucana. E em Santa Vitória também tem outra loja de moda country. Mas nossa, você conversar com ele, você vai horas, porque ele é bom de papo. E daí, ele falou assim,
Ô Zé Breno, pra mim não dá, cara. Tem as lojas aí agora e não vai dar, não. Mas eu tenho uma pessoa que eu acho que vai encaixar. E ele queria muito que a gente viesse pra cá, Aham. pra perto dele. E dele me falou, ó, Rubens, tem uns meninos aqui que ganham dinheiro com negócio de financiamento aí. Você não quer ver esse negócio, não? Ele me ofereceu para montar, mas vem você, monta aqui. Vai ser bom e tal, tal. Você falou, o que é Eu falei, isso, mas cara? financiamento. Financiamento. Eu já via, antes da gente, quando a gente casou, eu era bancário, na verdade. Eu trabalhei no Banco do Brasil. Mas eu fiquei quase 2 anos ali. Então, dentro do banco, fiquei ali só um tempo, ali, não cheguei a aprofundar muito na parte de financiamento e tal. Então, trabalhei em caixa, tudo, até quando a gente foi para o Japão. Então, eu fui bancário, entendi um pouco, né, do que era financiamento, tudo. Tinha feito o financiamento da minha casa lá em Sinop, quando a gente voltou do Japão. Eu construí a minha casa financiada, Minha Casa Minha Vida, pela Caixa. Então, também tinha já uma noção de que era financiamento, aprovação de crédito e tal. E ele falou, mas eu vou mudar totalmente o ramo, eu vendo cosmético aqui. Como é que eu, né? Será que vai dar certo isso? Consultivo, né? Escritório. E a princípio a proposta foi para mudar para Santa Vitória. Aham. Era para montar aqui em Santa Daí a gente Vitória. veio conhecer daí, o que é essa empresa, Aham. quem são esses meninos. Eu Eu lembro. vou de férias visitar meus parentes no Paraná. Passo aí em Minas, que é aí perto, visito vocês e vou lá ver esse negócio ali em Tuiutaba ali, o que é. Aí chegamos aqui, encontrei o Saulo, encontrei o Zé Breno e bate-papo e tal. Daí a hora que a gente falou que era de Sinop, eu não sei se foi você, Saulo, ou foi o Zé Breno, falou, não, mas peraí, Foi o Zé vai, Breno. vai montar em Santa Vitória não. Não. Então você monta lá em Sinop. Poxa vida, você sai lá de Sinop, de uma cidade... Não, óbvio que Santa Vitória, mas assim, proporcionalmente falando, né? Porque amplitude Sinop para o negócio, é volume, uma assim, cidade, quem não conhece Sinop, Sinop é uma mini Uberlândia. Tudo que tem numa cidade grande tem em Sinop. E eu fiquei encantado com a acho que é uma cidade. cidade nova também, Ela é assim. nova. Ela tem 40 e quase 50 anos de idade só. É uma Ela é cidade bem muito nova. boa. E ela já está nos últimos 10 anos aí entre as cidades que mais crescem no Brasil. Ela estava crescendo mais de 10% ao ano. Estava no nosso radar para expandir para Sinop. Aí o cara chegou A gente de não sabia Sinop. disso, a gente não entendia nada do ramo imobiliário, não sabia como era a coisa. E aí, quando o Zé Breno ele começou a esboçar, eu lembro que ele pegou um cara com uma folha assim, ele falou colocando uns números assim pra nós, né? Ele falou assim, ó, nós estamos pensando em abrir uma nova unidade que é lá em Sinop. E vocês acham que esse valor aqui, esboçou assim, tá bom pra viver? Aí a gente ouviu isso. Você, isso é mentira. Não, acho que tá bom, né? Não que todo Ele mundo falou, que entrar vamos na Sinop, praia vai gente. ganhar muito dinheiro. Mas, por exemplo, nós estávamos numa situação que eu estava empatando. Uhum. Eu estava vendendo os cosméticos e estava assim muito... O que ganhava era para pagar as contas só. E é Não sobrava produto nada, também, né, cara? e Diferente. Era um ramo diferente, então a gente tinha... Eu falei, pô, eu acho que vamos testar, vamos fazer dar certo. Ele falou, você tem coragem, amor? Você tem coragem? Eu falei, tenho, vamos. Assim, Vamos. 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 E claro, orando, pedindo para Deus dar dessa paz no nosso coração. Eu sei que daí no outro dia eu já fui Você lá fez com o treinamento. Saulo fazer um treinamento já para o Saulo me ensinar como é que era o sistema, como é que funcionava, quais eram as etapas e tudo. Eu olhei e falei, cara, acho que dá. Vou conseguir. E nesse tempo, aí você ficou aqui um dia, Acho que 2, né? Foi 2 dias. Eu Fez acho o que treinamento. Foi 2 dias. Foi no dia que a gente conheceu todo conversou. mundo ali. Eu já comecei, já vi algumas coisas. E daí no segundo dia eu fiquei, acho que uma tarde toda, né, com o Saulo me passando ali. Porque a gente tinha que no detalhe. aproveitar, porque você vê, naquela época a gente não podia nem financeiramente ficar indo e voltando. Indo e voltando pra é fazer muito treinamento. longe, né? Quantos quilômetros? 1.000 e... Dá quase, de Tuiutaba dá 1.600. Nossa, quase. bicho, é Tinha que muito ver se chão. realmente ia gostar do negócio, se ia saber fazer aquilo, né? Tá, e aí vocês foram então pro Paraná, voltou pra Sinop. Voltei pra Sinop. Aí chegou em Sinop e falou, agora eu vou começar o Isso. negócio. Aí os meninos começamos. foram lá, como é que Aí foi? eu fui intercalando. E deixa eu entender, vocês vieram em Tuiutaba quando, mais ou menos? Porque deve ter esse Janeiro. período de férias, né? Foi em janeiro. Comecinho de janeiro, Aí vocês voltaram lá, final de fevereiro, vocês já estavam em Sinop. Já tava em Sim. Sinop. E aí, Em março, em- que vocês foram pra lá, Aí a pra gente agendou. encontrar um lugar. Né? Agendou para vocês irem lá em Sinop, aí foi o Saulo e o Gustavo, lá de Uberlândia, fazer as visitas. para
para dar Fazer o o pontapé, para empurrar a gente, ó. startar, né? Aí a gente visitou várias imobiliárias, tudo foi um período de aprendizado, né? Como alguém que pega na mão da gente e vai ensinando a fazer, né? O Saulo e o Gustavo. E eu já estava fazendo contato e eu já estava começando a intercalar entre o trabalho que eu tinha com os cosméticos e começando tanto até que a minha sócia que eu tinha lá, até prima da Dani lá, Minha tia. começou a ficar meio assim já, que ela viu que eu já estava, né, pulando fora do barco e tal. Ficou meio brava contigo. É, eu já tinha falado para ela, né, que eu já ia mudar assim que possível, por exemplo, assim que eu terminasse a faculdade de arquitetura, eu ia já E ir nesse pela período todo você estava arquitetura. fazendo faculdade. Estava fazendo faculdade também de arquitetura. Nossa. Então, assim que eu terminasse, eu já ia tentar desenvolver uma carreira na arquitetura, né? E então eu já estava ciente Uhum. que uma hora eu ia parar. Aí chegou os Mas, meninos é, lá e tal, falou, agora então, Fizemos. Visitou a cidade, sim. Eu fiquei encantado de verdade com Sinop. Falei, nossa, aqui tá parecendo Uberlândia, uma mini Uberlândia, uma cidade com muito condomínio, que é uma cidade de cento e poucos mil habitantes, né? Hoje, na época. naquela época era, agora já passou para Nossa, 220 já. na época tinha Nossa, não tinha 150, né? dobrou perto em de 5 150. Aí anos. eu falei assim, a gente baseava numa cidade de 150 mil pessoas, né? Eu baseava mais ou menos em Ituiutaba. Aí eu cheguei lá, cidades com muitos Muito condomínio. condomínios. A gente não vê McDonald's na cidade. É, Tinha McDonald's, tinha Burger. Eu falei assim, uma cidade total progresso, né? muito boa. Eu falei assim, Agora já vai ser tem um um shopping sucesso. lá, antes não tinha, já tem um shopping bem grande. Então a cidade tem crescido muito, né? Uhum. Bastante. E estranho que naquela época, né, Saulo, quando vocês chegaram lá, a pandemia estava começando a acontecer, que foram anos dois, o Covid-19 foi descoberto em 2019, mas aí naquele comecinho ali de janeiro a março, que a gente estava começando a desenvolver o trabalho, foi quando começou a ter a cogitar os lockdowns e tudo, e até o Saulo tá falando, né? Tem uma história engraçada, porque quando a gente saiu de Uberlândia, na semana que a gente saiu, já tinha um pouco o burburinho Do do, do fechamento ali da fechamento, pandemia, né? mas a gente foi para o aeroporto, não tinha questão de máscara, não tinha questão de Tava tudo poltrona, normal tudo até normal. então. E a gente foi. E aí, como a gente ficou uma semana em Sinop não se falava muito sobre a pandemia, os ba- e em Uberlândia fechou enquanto a gente estava em Sinop. Entendi. E aí os bares funcionavam, tudo funcionava Quando vocês normal. estavam no avião, o Eu acho que não negócio tinha foi nem tido acontecendo. nenhum caso ainda no Mato Grosso. É, E aí, pra nós, tava tudo normal. E quando a gente voltou, uma semana depois, que eu lembro direitinho que a gente pousou em Campinas e que eu entrei no aeroporto, todo mundo de máscara, todo lugar com álcool em gel, ninguém conversando com ninguém, todo mundo Você andando falou, o mundo longe. Eu acabou. falei, eu tô num filme, o mundo acabou e eu não tô sabendo. Não avisaram lá em Sinop, não. Meu Deus, cara. Foi bem E então, engraçado a então situação. assim, aquela máxima assim do empresário ele ter que arriscar, de fato aconteceu com vocês, porque Literalmente, vocês abriram um 100%. negócio na pandemia, 100%. né? Um E negócio como na que foi essa pandemia. expectativa, assim, falando, ou não interferiu, até porque no momento ele estava no começo, né? Mas e depois para os negócios, ele começou a interferir isso? Como é que foi esse alinhamento de expectativa para uma abertura de um negócio novo, começando com a pandemia chegando aí, sem nenhuma expectativa de acabar, né? É. Quando eu e a Dani a gente foi para o Japão, a gente a gente sofreu um pouco lá, porque não, o povo romantiza um pouco essa ida do Brasil para o exterior, mas todo brasileiro, acho que independente se for Japão, Estados Unidos, Europa, sempre vai sofrer. Uhum. Porque, primeiro, ele fica longe da família, ele tem que trabalhar muito, igual, ele tem um problema de saúde, ele não consegue se tratar direito, né? Eu tive problema de saúde. Então, a gente enfrentou esse período do Japão, foi sacrifício para nós. Aí, quando a gente voltou, ele falou assim, amor, o que vier agora aqui no Brasil pra gente, a gente A vai gente matar no aguenta. peito e vai ser de Vocês boa. já estavam com um A gente, aspecto a forjado de gente já força. tinha uma casca, assim, Uhum. por mais que ainda éramos jovens e tudo. Aí
Aí a gente não tinha mais esse medo de enfrentar as situações. Legal, A gente ia pra cima E e quando vamos veio a Prime, forçando. a gente estava nessa transição ainda, né, da antiga empresa, né, entregando ela para minha nossa sócia, minha tia, e o trabalho novo. Só que esse trabalho novo, que era a Prime, essa empresa nova, ela ainda não tinha renda. Então, o que a gente tinha era o salão. Eu Entendi. tinha um salão de beleza ainda. Aí o Rubens trabalhava durante o dia, correndo atrás, fazendo as visitas, e depois, no fim do dia, nos finais de semana, ele ia pro salão me ajudar a chapar cabelo, Eu saía sabe? visitar os salões de beleza Aham. para vender os produtos. Uhum. Tinha uma imobiliária perto, eu já parava lá, Parava já. já Aham. falava, ó, trabalho com crédito imobiliário e tal, tal. E assim, depois ainda ajudava Me elas. ajudava à noite, nos Um fins de pouco. semana, sabe? Vocês faziam ali de tudo um pouco, né? Aham, Então, pra pra conseguir poder. fazer a transição. E quando que foi o momento? Aí os meninos foram embora, né? E aí você começou, fez todo esse trabalho aí de campo. Isso. Aí a gente começou a. Quando que veio ali os primeiros clientes, os primeiros parceiros? Foi nessa época Nossa, o também. primeiro cliente foi quando os meninos estavam lá. O primeiro processo demorou 6 meses pra finalizar. Parece Geralmente aquele que entra rápido, ele demora pra sair. ó, tinha internet Teve de tudo quitante, nesse processo. tinha FGTS Nossa. dos dois, do casal. E tinha ainda saldo-devedor, internet quitante para quitar. Era assim, as coisas mais complicadas que tinham Foi no foi primeiro logo no processo. primeiro. Foi logo no primeiro. É Meu aquele que Deus. hoje, que a gente já tem entendimento. Você já vê com o consegue. desafio embalado, né? Nossa. Entregue ali como um presente, né? E foi o mais complexo. E, Então, e esse processo foi já na primeira semana que conseguiram pegar? Foi, na foi. primeira semana. A gente fez a simulação desse Começou a falar, fizemos com vocês simulação. lá. Era um conhecido nosso que era corretor também, aí ele. Vamos experimentar esse pessoal aí. Cara, que show, assim, porque foi muito rápido, né? Mas demorou um pouquinho pra sair também, né? Demorou a E finalizar. aí o processo, assim, o primeiro processo pegou, aí como é que foi a A sequência? sequência, né? Mas aí até como esse demorou bastante, Aham. antes de acabar esse, entrou outro, Uhum. né? Entrou outro. E aquela questão da pandemia deu um boom no mercado Sim, a imobiliário. taxa Né? caiu muito, A né? taxa estava caindo, então, como havia muita procura, eu acredito, mesmo eu não tendo experiência, mesmo ainda não estando conhecido, começou a vir demanda. Legal. Então, é claro que era um desafio muito grande para mim, aprender tudo isso durante, né? Porque o ideal seria, claro, a gente tentar fazer um período maior de treinamento, só que eu já estava sabendo como fazer. Mas aquela coisa, quem é correspondente sabe que é um desafio grande a gente conseguir resolver os problemas do processo, né? Uhum. Então, os problemas apareciam, Toma não sabia tempo, né? direito, ao Saulo que me escutava. Falei, "Ei, Saulo, o que eu faço agora? Que esse negócio de interveniente quitante, FGTS, vai dar certo, tá, não vai?" Então, graças a Deus, a Prime dá um suporte muito grande, né? O Saulo ajudou muito, o próprio Gustavo também, Zé Breno. Desde E o início. o back-office que nos dá muita segurança na hora de trabalhar. Porque daí a gente ia se deparando com os desafios, o pessoal, agora você vai fazer isso aqui, agora vai ser. E eu ia lá, fazia e ia dando certo, a gente ia avançando, né? Ô Rubens, e como que foi pra vocês, assim, a dinâmica de trabalho ali no dia a dia? Você fazia a parte comercial e operacional, a Dani também ajudava ali em algum aspecto comercial também, ou operacional. Como que era essa divisão de tarefas no começo? No começo a gente meio que faz tudo, né? Uhum. Então não tinha funcionário e tal. E daí eu ia para rua para visitar as imobiliárias, ia para as agências, conversar com gerentes e tal. E também na parte operacional. E a Dani também me ajudava mais na parte operacional. Simulações, né? Organização de documentação, simulação. Às vezes eu estava na rua, né? Tava sem o computador. E ela no salão também, E elas iam no Salão salão, né? também com computador. com o computador. Eu tava estudando psicologia também. Nessa época você estava Eu fazendo tava terminando já, né? faculdade. A faculdade. Ah, tava tranquilo. E você então, chegou a terminar a vida. faculdade de Nossa, arquitetura? tava uma loucura. Com dois Então, filhos pequenos. No último semestre ficou faltando entregar o TCC. Porque daí eu precisava de tempo para fazer isso. Aham. Mas como as coisas foram acontecendo com a Nossa, Prime muito rápido, Graças a Deus. e daí, graças a Deus mesmo, porque daí eu não consegui entregar meu TCC até hoje. Tô até falando para Dani, acho que esse semestre eu vou tentar fazer sobrar um tempo para finalizar. E meti as caras na Prime, de lá para cá já não conseguiu parar mais não. E de março de 2020, né?
Porque acho que é muito semelhante a todo mundo, né? Essa dificuldade no começo, principalmente Com financeiramente certeza. e estruturalmente, Até a operacionalmente. roda girar, É, né? Demora um pouco. demorou o quê, assim, não, hoje eu consigo sair da empresa de cosmético, hoje a Prime sustenta, Vamos ficar só com a eu Prime. consigo sustentar com a Demorou Prime. quanto tempo para chegar no número que o Zé Breno escreveu? Depois você escreve ele aí para nós. Só para tirar uma dúvida aqui. Ó, eu acho que eu consegui parar com os cosméticos depois de 6 meses. 6 meses. A Prime É, já já tava, não estava empatando mais. já não estava empatando mais, já Que dava bom. para virar a chave ali. Uhum. E daí eu vendi a minha parte para minha sócia, né? Em suaves prestações, né? Até porque foi algo que eu impus para ela, então ela não Uhum. teve muita escolha, né? Uhum. Então ela foi me pagando aos pouquinhos, tá? Na minha parte lá, né? E também ajudou nessa transição, né? Uhum. Mas acho que com 6 meses aí os processos. Porque daí tem aquele período, né? Que a gente tem que rodar o processo, emite o contrato, e depois ainda de um tempo que o banco vai pagando. Então tinha esse timing aí para acontecer. E acho que uma pergunta muito importante que o Joaquim faz, que eu acho que você pode passar isso para as unidades, principalmente quem está começando, é que nesse período, né, tem um período ali nos primeiros meses que você fica sem muito o que fazer, porque é difícil aparecer muito cliente, apesar que você pegou o boom imobiliário, né? Qual que foi sua estratégia, principalmente sua estratégia, assim, o que que você fazia no dia a dia, o que para se diferenciar do mercado? O que eu mais fiz, né, no começo era visitar. Eu visitava bastante imobiliária, muitos corretores, fui pedir indicação, ia na agência, Uhum. né, conversar com o pessoal, fui botando a cara, botando a cara. Às vezes a gente fica com medo, né, de, de aparecer ou de enfrentar isso. E é comum, né, quando a gente tem uma certa insegurança ou não entende muito ainda. Mas como eu já trabalhava com vendas, então eu já fazia Sei. isso. Eu visitava, né, os clientes lá de produto de salão. Então eu só mudei a ficha. Agora, em vez de visitação, eu vou visitar a imobiliária. Uhum. Isso. E comecei a visitar, comecei a visitar. E aquela máxima lá, quem não é visto não é lembrado, e quem é visto é É lembrado, lembrado. foi acontecendo. Então eu visitava, né? Claro, muitas portas não se abriram de imediato. Teve muita imobiliária assim que demorou, né, para mandar um primeiro processo, um primeiro cliente, e outras já foram mais fáceis. Eu vejo que no começo, eu acho que os corretores autônomos, imobiliárias menores, te dão mais abertura. Uhum. Sim. Te dão mais abertura. Eu acho que para quem está começando, né, um conselho que posso dar é isso, ó, então começa pelos menores, vai pegando conhecimento, vai pegando estratégias ali de Depois atendimento vai e depois você começa a alavancando. visitar uma Uhum. imobiliária maior, uma equipe maior, alguém mais renomado, né? Hoje a gente já atende quase todo mundo. Até esses dias eu estava meio reticente, porque a gente está com esse produto novo para incorporação, Uhum. financiamento de, Ah, sim. de, de empreendimentos maiores, né? Então, quando a gente vai visitar alguém, você já está visitando alguém com um Já porte agradou. muito grande, é um Aham. cara já, um empresário bem mais forte. Aí eu comecei a sentir um pouco daquilo que eu sentia no No começo. Falei, começo. pô, agora eu estava Aquele... bem tranquilo, mas agora eu tenho que atender um cara que já é bem estabelecido, né? Um cara forte aí. E eu acho que isso também vai renovando ali, né, as nossas energias, porque de certa forma hoje vocês já estabeleceram ali um lugar dentro do mercado imobiliário de Sinop, ao qual é pertencente apenas a vocês ali, né? Acredito eu que hoje vocês têm uma certa constância, tanto na parte de produção, quanto o know-how ali que vocês têm ali dentro do mercado e o share do mercado também ali de Sinop, né? Como que é hoje a estrutura lá do escritório? Hoje é só vocês dois ainda? Tem Não. mais pessoas? Como que... Durante esse tempo todo aí, no começo, o Rubens estava sozinho, né? Eu ia ajudando ele Uhum. ali, fazendo as simulações. Acho que foi a partir de julho. Daí a gente abriu o escritório e aí pegamos uma garota ali para ir ajudando, né? Legal. Até ir Um assistente uma assistente administrativo, né? administrativa. Mas assim, foi realmente em 2021 que a equipe começou a ser formada. Porque daí já tínhamos já a Marina com a gente desde 2021, que ela tá até hoje, A né? Marina tá até A hoje, né? Marina. Eu lembro das meninas A falar que Marina é ela o nosso atende ela. braço direito Que ali. bom. Graças a Deus, o Senhor colocou ela no nosso caminho. Então a equipe começou ali. Aí eu tava ainda trabalhando, né? Uhum.
No Com a psicologia, tá. também já tinha deixado salão e tudo Cê- mais. Depois dos 6 meses você deixou o salão ou depois, quanto tempo Eu você... fui abandonando aos Tipo, poucos. Foi tudo muito aos poucos, assim, Uhum, sabe? uhum. Aí eu fui atendendo a clínica, e Marina lá, e Rubens, e eu ali indo e ajudando, né? Aí depois foi vindo mais gente. Aí hoje a gente tá com o Thiago, a Marina e a Amanda. Então temos 3 pessoas lá dentro. O comercial é o Rubens e o Thiago, né? Que é do comercial. E vocês lá já fora. abriram outras unidades? A gente tá. Aí a gente indicou, né? A gente padrinhou a unidade Alto Alto Floresta, Floresta. que é lá no Mato Grosso, mais ao norte, para Dani e a Andréia lá. Daniele também, charada Dani. Ela já é corretora, eles também são, Já são do mercado lá, né? já são no Local. mercado, e daí eles abriram a unidade lá. E a gente indicou também, eu tinha uma prima minha em Vilhena, né? Tem essa minha prima em Legal. Vilhena. Ela abriu unidade lá, mas ela bebezinha nova, tal, tava com as dificuldades lá, e ela falou, "Ô, primo, né? Eu vou ter que te devolver aí, você achar, encontrar outra pessoa, né? Tinha outros projetos, ela Não tinha uma tava no agência momento de ali. viagens, E daí eu fui lá e a gente encontrou o Paulo, lá de Vilhena, que ele trabalha com crédito consignado. Eu já estava no mercado de crédito, Uhum. não imobiliário, mas já estava com crédito. Veículo também. Era só mudar ali a. Aí ele agregou, Pro- Foi ele ótimo agregou no ele grupo, lá. ele tá lá. Então no Que bom, começo cara. sentiu uma dificuldade para entrar no mercado, entender como é o processo, mas agora ele já está Já desenvolvendo começou. bem, então Mas- a gente indicou essas 2 unidades. Mas eu queria voltar um pouquinho. A gente Ah. parou lá nos 6 meses, né? Eu quero saber, assim, dos 6 meses até chegar no número que foi Que o Zé feito Breno no papel, escolheu. assim, quanto tempo, assim, vocês falaram? Não, de fato, a Prime já não paga só nossas contas, a gente consegue ter uma vida um pouco melhor disso aqui, de juntar um dinheiro, Acho que é 2 anos atrás. Depois de 2 anos. depois de 2 Que anos. foi quando eu depois de 2 realmente Eu acho que. acabei com o salão, vendi clínica e agora eu só atendo os E vocês particulares que estão ganharam. lá. Vocês ganharam. Como é que chamava aquele prêmio? Prêmio, Esqueci né? do prêmio da Conhecimento Prime lá. do Centro-Oeste, É. Eu acho que foi há 2 anos atrás, né? foi lá Foi na na convenção. convenção do É. Centro-Oeste, Norte, tá? A gente ficou em segundo lugar. Vocês têm uma produção muito robusta, assim, Sim, sim. bacana, né? Então, claro, a gente agradece muito a Prime, realmente. A gente sempre, aquela questão dos sonhos, né? A gente vai iniciar um projeto, a gente sempre pensa muitas coisas. E a Prime tem acelerado um pouco esse processo, graças a Deus. O nosso trabalho, o trabalho de vocês Com aqui, de toda a certeza. estrutura, mas tem acelerado um pouco. Então a gente já conseguiu investir em projetos pessoais nossos lá, assim, investimento em imóveis, né? A gente está nesse mercado, a gente tem Que investido a gente nem imaginava também. isso acontecer nunca na vida da gente, Que né? bom. Alguns investimentos assim bacanas, a gente está feliz. Claro, estamos lá com as contas para pagar, tem os boletos para certeza. pagar e não podemos deixar a peteca cair, tem muita coisa ainda para acontecer, mas realmente se eu tivesse no rampo que eu estava, com certeza eu acho que ainda estaria Ô, Rubens, mas patinando, né? não é porque. E você não respondeu a pergunta, hein? Que dia que o númerozinho lá ficou? 2 anos. 2 anos. Ah, foi 2 anos. Então, 2 anos já começou aquilo ali com mais Os constância. 4 duplicou esse número. Teve uma média daí, né? Aham. Aí você. Ó, É claro que a gente tem, né? Vocês sabem disso, que o mercado imobiliário tem os altos. era isso que eu ia te Baixos. falar. Porque desde quando eu te conheci, você foi um cara que sempre, assim. A forma de você se portar no mercado, ela sempre foi muito, de certa forma, assim, muito profissional. E o entendimento que você tem do. Tanto é que a gente fez uma live, né? O Rubens foi a primeira unidade que a gente fez live. E na live mesmo você fala isso. E demonstra um entendimento muito grande desses ciclos que o mercado imobiliário vive. Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre que a gente precisa entender esses ciclos. Inclusive a gente estamos saindo ainda de um ciclo agora, né, desafiador dos últimos 3 meses. A gente estava até comentando sobre isso. Agora com o LTV voltando ao normal, as taxas já existe um posicionamento para começar a Estabilizando, redução, pelo menos. estabilizar também, né? O seu entendimento sobre esses ciclos, ele é muito destoa dos demais. Eu queria que você explicasse um pouco isso, como que você começou a ter toda essa consciência, onde foi gerada essa consciência? Olha, o conversar com os outros players do mercado é muito importante. Porque a gente fica ali na nossa bolha, né? Com corretores ou com Só gerente com de quem a gente está conta ali. acostumado. Mas esquece do incorporador,
um cara que fez uma pesquisa de mercado ali de 2, 3 anos antes de lançar um produto dele. Boa. A gente esquece de conversar com um empresário forte que já está aí 30, 40 anos no mercado, que já viu todas as oscilações que tem na economia brasileira. A gente deixa de olhar para esses números, né? Notícias e números que vão mostrando essas tendências. A gente precisa fazer isso, conversar com pessoas que às vezes estão um pouco fora da bolha, mesmo que não seja de negócio. Eu tô aqui, não tô aqui para te vender um financiamento, mas Network, como é que tá a tua? Porque a gente vai entendendo como é que funciona o mercado. Então a gente tem que conhecer o macro, por Uhum. exemplo, a economia brasileira de modo global, mundial às vezes também, e também o micro. Como é que é a minha região aqui? Por exemplo, lá o nosso é o agronegócio que predomina, mas também tem outros ramos de atividade que se destacam. O Brasil é gigantesco, né? Para um continente quase, vai ter muitas com diferenças, né? O certeza. salto com a unidade lá em Santa Catarina é outro mercado É outro também, mercado. diferente daqui de Minas, São Paulo, né? Então, olhar o micro também, o que está aqui na nossa realidade e tentando se adaptar e entender. Essa é uma dica muito boa, né? Não, Tentar abrir os com olhos, sair da certeza. bolha do crédito imobiliário é muito Eu acho que importante. foi muito prático, assim, a dica dele, inclusive, conversar com incorporadores, com pessoas que já têm projetos. O cara vai lançar 80 casas, vai lançar um loteamento. Esse cara tem um estudo de mercado, né, robusto, então é interessante demais, né? É algo que, sim, é uma ferramenta fantástica que você, quem está Você vai assistindo lá, fica conversa com alguém na prefeitura, com o cara da boa. Secretaria de Obras, o cara da Secretaria de Desenvolvimento, sabe? Bate um papo. Esse pessoal sabe de números, de coisas. O cara vai passar uma rodovia nova aqui. Isso, Isso aí já que traz desenvolve toda a progresso. região. Ah, vai vir uma indústria para a cidade. Então, tudo isso aí é informação que às vezes o pessoal aí a sociedade não está sabendo direito, mas que é uma informação que vai nos animar, que vai aquecer o mercado, aí a gente se prepara para atender, né? Que bom, Então, cara. isso aí tudo é importante. Eu acho que isso também, de certa forma, configura não só entendimento, mas, de certa forma, uma visão também empresarial, né, de network, aonde eu tenho certeza que isso não só te trouxe informação, mas te trouxe negócio também, Sim, né, esse tipo com de Acho certeza que vai trazer. visualizar o eles mercado. estando na Prime foi networking, Com né? certeza, sem sombra de Se não dúvida. fosse o network que eles tinham feito com o Ismael lá no começo, O né? Smile. Isso. Ismael lá no começo não teria. Acho que hoje o grande negócio de todo empreendedor Tá é tá no meio em do evidência, network, né, né? Fazer no o network. network. Mas isso é uma dica que a gente também, né, em todos os treinamentos comerciais a gente tenta trazer. E como que tá hoje lá? Como que vocês enxergam isso ainda mais agora, né? A gente acabou de dizer, saindo um ciclo aí, possivelmente 2026 a gente já vai entrar assim com aquele ciclo que todo mundo que traz a prova, né, com os bancos com a torneira bem Amém. aberta. Vai sim. Como que tá lá hoje, Rubens? Hoje no escritório de vocês, assim, quais são as maiores dificuldades enfrentadas? Como é que vocês estão hoje, né? Então, uma das grandes dificuldades que existe, acho que para todo o setor, não só para a gente que trabalha com processos, né, e crédito imobiliário, que demanda de pessoas, de analistas, de operadores para rodar, para fazer essas engrenagens girarem, e qualquer outro setor é o pessoal. Falta muita mão de obra qualificada, né? Uhum. Uhum. Então a gente tem lá a Marina, nosso braço direito lá, que graças a Deus a gente está aqui, ó, a gente tirou uma semaninha aí E o de negócio férias tá e ela acontecendo. continua fazendo acontecer, mas eu já, paralelamente, já tentei contratar outras pessoas e que não deram certo. Infelizmente, a gente teve que dispensar, contratar. A gente está lá com a Amanda agora, o Thiago está indo bem também. Mas essa dificuldade é algo que atrapalha. Uhum. Então, às vezes, capacitar também, né, e começar a formar, né, equipe, formar equipe para poder te dar um suporte é muito boa. Porque isso aí é um gargalo em quase todo setor, né? Eu acho que a maior dificuldade hoje é a pessoa deixar de sair da parte operacional, de ser só e formar a equipe, né? Acho que acho que A todo gente setor. tá fazendo muita reunião, assim, com várias unidades, né, que tem ali com um patamar, assim, produtivo parecido com o de vocês.
E hoje uma das maiores dificuldades enfrentadas por todos é basicamente isso. Inclusive a gente está aprimorando um treinamento de capacitação e liderança nessa aula para de fato entregar para as unidades, tirar esse aspecto agora de um consultor top, de um assessor de crédito top e trazer ali, colocar mesmo a capa do empresário, que é formar time, é aprender a liderar, é treinar pessoas e lidar com pessoas e gerir pessoas Sim. para o negócio ele se multiplicar, né, de certa forma. Porque o fator, por exemplo, da economia ou do mercado financeiro, mercado imobiliário, vai ter as oscilações, Com certeza. mas se não tiver uma equipe bacana para absorver essas oscilações e aproveitar os bons momentos, a gente fica patinando. Com fica certeza. patinando. É um Então, negócio que tem precisa muita ter gente que o cara quer contratar quando tá na alta e quando tá na baixa, mandar todo mundo embora e fechar o escritório. E não se aprimorar, né? E não investir em melhor capacitação, melhor gerenciamento de equipe, melhor liderança de equipe, fazer campanhas ali, até internas ali dentro da empresa e também para fora do mercado. por exemplo, eu no começo eu pensava só no operacional ali, então colocava uma, duas assistentes ali, né, além da Dani e tal. E daí eu falei, pô, eu preciso botar alguém para ajudar também a vender, ajudar Com certeza. fazer o contato com quem precisa de criar. Então, hoje tem o Thiago lá também para isso. E até a Marina, que é o meu braço direito, falou, Marina, começa a Não. fazer umas ligações, igual nesse período que está um pouco em baixa, Baixo. tá sobrando um pouquinho de tempo. Falou, Marina, pega aí os leads, pega nossas listas aí de 3, 4 meses atrás, aí alguns clientes que não deu certo, vamos ligar de novo, começa a fazer os contatos para fazer a roda girar. Eu sei que vocês acabaram de montar um escritório, né? Que, por sinal, eu vi as fotos, ficou muito bacana. Isso, a gente Você acha viu lá. você acha que isso, essa parte, desculpa te cortar a sua pergunta, mas é porque eu achei interessante que vocês montaram um escritório muito top agora. Você acha que isso para o mercado, assim, principalmente num momento desse, o mercado enxerga isso como algo, para nossa, o Rubens está todo mundo falando de crise, 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 e o cara fez um escritório top. Hoje, acho que Foi todo mundo, né? estratégico, Rubens, ou não? Como é que... Tem muita gente que fala assim, parte visual não importa muito e tal, né? Mas, gente, a beleza é fundamental, tanto das pessoas quanto das coisas, dos lugares. A gente passou uns dias agora de férias, a gente tá num lugar lindo lá, no Rio Quente. Então, tudo que encanta os nossos olhos vai nos atrair. Uhum. Então, você organizar o seu escritório, criar um ambiente bacana, né? Inclusive, dar os parabéns aqui para vocês também, que todos os escritórios de vocês são bem legais. Já estou até pegando umas ideias aí, pra gente colocar lá. Já peguei duas. Mas a Dani também me ajuda muito nisso, porque eu não tenho Ah, muito tem que tempo ter, para correr né? Aquela atrás. pitadinha feminina ali. Apesar de eu ter estudado arquitetura, a gente tem noções de ambiente e design, interiores e tudo, mas além do projeto. Mas a mulher, o toque feminino, né, para decorar um ambiente, isso é muito bom. E daí nós estávamos quando a gente foi lá, acho que o Saulo conheceu o local lá, Sim, aham. era um prédio muito antigo e tinha alguns defeitos, infiltrava água, o espaço era meio estranho. A gente já tinha essa necessidade de mudar. E daí, de repente, uma quadra de onde a gente estava, o pessoal construiu um prédio lá, umas salas. E a gente foi lá olhar e falou, aqui ia ficar bacana o escritório, hein? E começamos a trabalhar em cima disso para fazer essa Pra mudança. viabilizar. É. E daí a gente mudou, fez lá as salas, tudo, decorou, então ficou tudo novinho, bonitinho, não tem vazamento, não tem, né, a localização bacana. E a gente até ficou, o Bradesco tá montando toda a estrutura de regional deles e tudo no mesmo prédio. Então a gente vai ficar muito perto do Que Bradesco legal, também, cara. que é Vocês um vão dos estar bem grandes próximos. parceiros nossos, né? Sim. E do agro, o pessoal do agro vai estar lá, né? Então a gente vai começar a trabalhar com crédito Quem rural. tá vendo esse podcast, né? Provavelmente a gente já vai ter lançado o agro, né? Que é uma região, a agro, Produtiva pro Que agro. nós estávamos esperando Esperando. isso. E é algo que já que Aham. a Prime já busca há um bom muito tempo, bom né? tempo. A gente já conversa muito e graças a Deus a gente conseguiu. Provavelmente quando você estiver vendo esse vídeo já vai ter tido lançado o agro, né? Mas vai ficar muito bacana. E eu queria perguntar uma coisa. Você falou que, principalmente nessa parte do toque feminino, vocês
conversam assim com a equipe, toda essa questão, porque cara, assim, é um assunto que eu vou tratar que eu acho que é muito importante. A equipe de vocês, hoje, vocês conversam sobre essas, por exemplo, questão de vestimenta, tudo isso. Hoje vocês têm essa capacidade de conversar tudo isso dentro do escritório, vocês fazem esse tipo de treinamento assim com a equipe, de estar sempre reunindo, conversa, alinhamento. Você falou uma coisa também que eu achei muito importante, que depois vocês puderem voltar à página. Você tinha falado que você pede para a Marina para ela fazer as ligações para os leads que não tinham sido convertidos ainda, né? Como que funciona toda essa dinâmica assim, interna lá do escritório? Tanto da parte Postura, da né? visão, postura, posicionamento ali de todo mundo no escritório, com a parte de trazer cliente. Já todo mundo engajado para isso. Acho que eu fico mais com essa parte, né, amor? Então eu vou passar a bola para Dani aqui falar sobre isso, mas queria até falar para ela que eu me sinto privilegiado, porque a psicóloga, né, e a modéstia à parte, ela é uma das psicólogas assim que tem se destacado na profissão dela lá em Sinop. É marido falando. Eu falei que o cara é bom. Ele é bom, é sensacional. Uma das funções da psicóloga é o RH, né? O recursos humanos geralmente é liderado por psicólogos nas grandes empresas e tudo. Então, tanto que ela tem matéria disso na faculdade para cuidar. E ela começou a implementar isso lá. Por mais que a nossa equipe ainda é pequena, né? Estamos ali em 4, 5. Mas é muito importante. Ela tomou essa iniciativa. Ó, vamos fazer reunião, vamos alinhar isso aqui. Então, daí ela pode até falar o que ela tem feito, né? Porque daí eu passei essa bola para ela. Então, ó, então você vai organizando essa parte, me chama a hora que precisar chutar pro gol, eu tô aqui. Como é que é? Quando eu vendi a clínica, eu tenho muita coisa de Deus na nossa vida, assim. Eu acho que todo negócio tem muito o Senhor no negócio das pessoas. Porque tem coisas que o homem ele não consegue alcançar. É o Senhor. Então tem meses que a gente fala assim, Deus, que mês difícil. Você vai lá e ora, fala, Deus, eu preciso que o Senhor faça um milagre. Então quando eu vendi a clínica, foi quando realmente, amor, tá bom, tá tudo bem, vou entrar mais junto com você. O Rubens, ele é muito bom para conversar, para fazer reuniões, para ir atrás de cliente. Ele é o cara do network, da venda ali. Mas aí dentro do escritório, eu percebi que precisava ali de ter um olhar, um alinhamento da equipe, cuidar das meninas do escritório, ver o uniforme, fazer o funil de vendas ali com elas, fazer a projeção de vendas, sentar com elas, olha, quanto de lead que entrou esse mês? Quantos cadastros foram aprovados esse mês? Quantas procuras aconteceram essa semana? Quanta aprovação essa semana? Qual é a nossa projeção? Quanto que nós colocamos até o dia 15? Né? Do dia 15 até o dia 15 tem que ter vistoria, porque depois do dia 15 fica difícil emitir contrato no mês, entendeu? Então eu fui percebendo como que funcionava um pouco essa dinâmica das emissões do contrato. Desde quando o cliente ele dava a entrada com a assinatura até a finalização, porque ele também tem pressa. Você começou a detalhar a jornada do processo. Eu comecei a perceber um pouco mais e a ver ali na equipe quem que era bom em quê. Quem era bom em quê. Porque nem todo mundo vai ser bom em tudo. Vai ter gente que vai ser aquela pessoa da simulação só. Entendeu? Aí eu digo que eu tenho esse privilégio, porque ela tem essa Noção. Olhar as pessoas, noção, identificar as qualidades. Só que quem não tiver uma psicóloga lá junto na equipe, desperte esse olhar, né? O bom empreendedor também tem que ter esse feeling, né? De entender os pontos fortes de cada um da equipe, desenvolver eles, né? E corrigir aquilo que é ponto fraco. Então, essas reuniões são muito boas de alinhamento, de estipular meta, tudo isso aí a gente começou a fazer um pouco mais, principalmente nesses 2 últimos anos. Foi quando a gente começou a ter melhores resultados também. E a mudança do escritório também, ela aconteceu também não só porque era bom para os outros, né? Visivelmente. Mas eu acho que também foi algo muito assim, nós também estamos mais seguros. Né? Quando a gente está mais seguro, a gente avança mais. Com certeza. Quando a gente está mais seguro, quando a gente está mais feliz, quando a gente sente assim que... A energia, né? Isso, parece que ela... não, eu entendo realmente disso, meu negócio está estabelecido, eu tenho uma posição no mercado, eu posso fazer isso, entende? Então acho que foi muito bom para nós também, o escritório novo. Para nós também foi como se fosse um símbolo, né? Um símbolo de que, olha, deu certo. Tudo que aconteceu, toda a transição, toda a dificuldade, e o Senhor estava com a gente. Até porque, para a gente mudar o escritório, nós oramos, entramos em oração e mandamos uma mensagem para o Vitinho. E a gente ficou orando. A gente falou, ó, Deus, se ele nos disser assim, assim, assim,
a gente entendeu que o Senhor quer que a gente abra um escritório maior, invista um pouco mais, porque a economia, olha como é que Vitor, tá, acho que né? ainda tava, né? E ele nos cuidando da parte respondeu exatamente financeira. como a nossa oração tinha sido feita, e a gente entendeu que Você falou agora. agora Deus, né? Mas isso é tão bom, né, Podemos ir. cara? Você sentir o ambiente do negócio, ele casado com toda a parte espiritual. Falo por mim também. A Prime também acaba que a gente fala muito sobre isso, né? É óbvio que a gente trabalhou muito, todos nós, né? Tanto associados quanto os próprios fundadores. Mas se não tivesse ali o dedo de Deus no negócio, né? Ah, não. Com certeza. É Cara, o cara fundamental. sair de Sinop, bicho. O cara ir pra abrir em Santa Vitória, Santa e conhecer Vitória. uma pessoa e abrir. É assim, é um muita negócio mão de Deus, inimaginável, né? Não É tem como quem- não ver o dedo de Deus E nisso. como um cara de Santa Vitória vai lá pra Sinop vender Vender lingerie, né? A partir disso, tudo. As coisas acontecem com um propósito, né? Sim, E, com e às certeza. vezes a gente não entende no início. Quando tá acontecendo as coisas, a gente não entende. Depois que passa, a gente vai ver o propósito que Deus tinha com Com aquilo. certeza. E isso, claro, com coisas boas, mas também com coisas ruins, às vezes, acontece com a gente, ou fases difíceis que acontecem, meu Deus, eu não queria estar passando por isso tudo. Às vezes é necessário, um período ruim. É igual esse momento agora, talvez trazendo para a nossa realidade desse momento do mercado imobiliário. Pô, mas agora tá difícil e tal, taxa alta, os bancos segurando crédito, mas daqui a pouco a chave vira de novo, porque esse ciclo, né, se a gente for olhar aí os últimos 30 anos, sempre teve esse ciclo de taxa alta e depois cai. Tá? Então, daqui a pouco começa a torneira abrir e a gente vai estar ali firme, quem tiver firme vai começar a aproveitar o bom momento. Com certeza. Ô Joaquim, acho que antes da gente caminhar pro final, eu queria saber se tem algumas histórias engraçadas assim, que no momento foi desesperador, assim. Não, o que que eu vou fazer? Mas que hoje vocês olham e falam assim, nossa, isso aqui Algum cliente É, também, algum processo, uma tem alguma situação. história, assim, alguma situação que vocês se recordam que foi de certa forma assim engraçada, né? Que você fala, nossa, como é que eu passei por isso? Tem alguma coisa? Olha, sempre tem algum momento engraçado, né? Mas teve Algum momentos momento marcante, emocionantes aham. também, né? Eu me lembro que a gente atende cliente de todo tipo. Com certeza. Claro que todo mundo vai querer, eu vou querer atender aquele cliente que está financiando 1 milhão, 2 milhões, né? Mas às vezes a gente atende o cliente que está financiando 100 mil, Sim. 70 mil. E uma vez eu atendi um senhorzinho, ele é jardineiro, já tinha uns 70 anos já. E ele precisava de 100 mil para terminar de comprar uma casinha para ele, para a esposa dele lá. E essa casa estava com a documentação toda bagunçada. Ele não ia conseguir financiar e tudo. Aí ele sentou lá, me explicou. Inclusive, ele é o jardineiro, ele cortava a árvore da minha mãe lá. Uhum. E eu fui olhar, ele trabalhava bastante. Eu fui olhar a renda dele, ele tinha renda, tudo. Falei, cara, esse senhorzinho vai conseguir crédito, mas hoje a gente precisa arrumar a situação dele. Aí eu orientei dele, indiquei, ó, procura esse engenheiro aqui, vai arrumar a documentação do imóvel e tal, tal, tal. E eu fui acompanhando, então eu me solidarizei com uma pessoa bem humilde. Mesmo assim, ela conseguiu realizar um sonho dela. E inclusive foi um muito bom negócio, porque ele pagou, se não me engano, era 150 mil o imóvel. E ele financiou 100. Mas aquele imóvel, depois que ele regularizou e ele pintou, ele deu uma organizada, já tinha oferecido 500 mil na casa dele. Nossa. Então, é algo assim que às vezes as pessoas não entendem. Poucas situações ali, uma situação que para nós parece ser pequena, mas para uma pessoa muito grande. E o crédito tá ligado a isso, né? Às vezes o sonho daquela pessoa tá ligado àquela aprovação de crédito. Então, quando a gente estiver fazendo uma análise da documentação, análise de crédito, a gente tem que considerar isso também. Por isso que eu brigo com todos os processos. Cara, não é porque é 100 mil, é 1 milhão, eu não quero deixar a pessoa perder esse Porque é o crédito. sonho da sonho. casa própria. É o sonho da casa própria, é um bom investimento que a pessoa está fazendo. Então, são algo assim que dá para fazer. Você tem alguma lembrança? Agora, de momento, assim, eu estou... Ai, é que são tantas. A gente acaba às vezes virando amigo Tanta dos corretores, gente, né? amigo dos clientes que vão Com lá certeza. financiar, né? E o que você, hoje, se fosse para você, de certa forma, vocês transmitir uma mensagem para quem está começando, para quem está abrindo um negócio,
Ou para quem está abrindo uma Prime também, né? A gente está indo aí para mais uma leva aí de expansão. Já abrimos 11 cidades. Estamos indo aí para os próximos 2 meses. Acredito que mais umas 5, de 5 a 8 unidades aí vão ser abertas nos próximos 2 meses. O que que é a dica da Dani, do Rubens, para essas pessoas e também para quem está abrindo um negócio? Alguém que está arriscando, assim como vocês fizeram lá atrás. Eu vou falar um pouco da parte técnica, assim, mas empresarial, você fala mais da parte humana, parte de... Ó, eu acho que a pessoa, assim, tem que fazer aquilo que eu falei agora há pouco, né? De falar com pessoas. Então, vai lá, fala com... Por mais que às vezes pense, mas é difícil o acesso a um secretário de comércio, secretário. Mas vai lá, faz ó, eu pretendo montar um escritório desse tipo. Vai lá, fala com o dono de imobiliária, fala com o gerente de uma agência, para o pessoal te falar. Talvez você até encontre más notícias, por Com exemplo, um certeza. gerente de agência vai falar, não, cara, a taxa está alta agora, Não vai ser vira. ruim, mas você precisa saber também de notícias ruins para você contornar elas e não ser pego de surpresa. Mas fazer esse network, entender, compreender, analisar bem o mercado. O mercado de crédito no Brasil vem crescendo nos últimos anos muito. O mercado imobiliário acompanha, porque a moradia no Brasil é muito deficitária. Então, tem muita gente que precisa de um imóvel para morar e também tem muita gente que quer investir em imóveis. Então, sempre vai ter espaço para o crédito imobiliário. Então, quanto mais vocês pesquisarem, quanto mais a pessoa pesquisa para entender do negócio, vai ajudar bastante. Com certeza. E a Dani, qual que é a sua dica, Dani, para quem quer empreender, abrir um negócio e abrir esses escritórios aí da Prime também que estão começando agora? Qual que é a dica de ouro aí que você daria para essas pessoas? Olha, uma mulher, né? Uma visão, talvez, de mulher seja o auxílio. Seja o melhor auxílio possível. Porque o que eu tenho percebido, assim, que os casais que eles tentam empreender junto, eles crescem muito junto. Quando cada um entende o seu papel dentro daquilo que está fazendo, sabe? Então, eu vejo muitos casos, assim, de negócios que às vezes começam, ou escritórios, que um só está muito sozinho, ou só o cara está sozinho, ou só a mulher está muito sozinho. Mas esse é um negócio, esse trabalho de correspondência bancária, ele é algo que, se os dois caminharem juntos, eles podem crescer demais. Podem crescer muito, né? Então, assim, o que eu diria assim, tenha paciência, persistência, muita persistência e seja o melhor auxílio que você possa ser, né? Naquele momento. Às vezes, você pode olhar assim, tal pessoa, ele é muito bom nisso, mas eu sou muito boa nisso, então vou fazer bem isso daqui enquanto o outro faz bem aquilo dali. Porque as duas pessoas, quando elas se encontram no que elas são muito boas, existe um casamento ali, uma união ali que dá muito certo para o negócio. Sim. Qualquer negócio, né? Então, tem coisas que o homem vê e a mulher não vê. Tem coisas que a mulher vê e o homem não vê. Então, hoje, essa relação marido e mulher e empresários é uma relação assim que vocês hoje, de certa forma, são espelho, né, para muitas pessoas. A gente vê, acaba que tem também a parte, por vocês serem cristãos, então acho que ajuda muito, mas eu acho que tem muita gente hoje que não vê isso com bons olhos, ou muitas pessoas que não têm essa boa relação, né? A gente vê que vocês têm uma sinergia muito boa, tanto com o negócio como casal. O que para vocês é o diferencial hoje, assim, nessa relação empresário e marido e mulher? Inclusive na Prime hoje a gente tem muitos casais, né? Eu lembro da Thaís, do Daniel, lembro de outros casais também que têm essa mesma relação empresarial também. Olha, eu acho que eu admiro ele, eu admiro demais o Rubens e eu respeito. Que bom. Eu não entro na parte dele, de maneira alguma. Vocês de maneira alguma, se respeitam, no meio de negociação, de maneira alguma eu passo por cima dele, na frente dos funcionários, de maneira alguma eu faço isso. Eu acho que eu admiro e respeito, né? Isso da minha parte. Eu também sinto. E esses papéis que a gente começou a definir também durante a gestão do negócio, foi muito importante, porque eu comecei a passar o bastão para ela, então essa parte pessoal, você que vai organizar, você que vai, né, acompanhar, ficar mais perto aqui, e ela vem desenvolvendo muito bem. Você falou da questão da religião, tudo isso é muito importante. Claro, nós somos cristãos, mas tem várias outras religiões também
valorizam essa parte do bom Com relacionamento, certeza. do respeito, tudo. Então, isso aí tem que estar muito forte nos relacionamentos, principalmente quando trabalham juntos, né? Sempre um apoiar o outro, porque uma equipe que se apoia, né? E inclusive na Bíblia diz que quando é bom que não estejam sozinhos, porque se um cair, o O outro pode outro tá ali pode levantar. levar. Então, assim, acontece na nossa vida diariamente, né? Sempre a gente vai ter altos e baixos, sempre vai ter um para nos ajudar. E também orientar a equipe, ajudar a equipe também nisso aí. Saber que nunca vai ser só um mar de rosas, vai ter Com certeza. desafios, e esses desafios aí vão nos assustar, mas as grandes conquistas aconteceram porque foram vencidos grandes desafios. É Então não verdade. desanimem, não desanimem, né? Quem estiver escutando aí, tá difícil, o momento não é bom, mas vai passar. O teu esforço, a tua dedicação e a tua busca vai fazer você superar. A gente está caminhando para o final, né, Joaquim? E E eu eu, gosto sempre de antes também, de passar bastante para o Saulo fazer uma pergunta final. Nisso que você falou, ressaltar que em todo, não só o marido e mulher, né, mas hoje a gente, principalmente nos âmbitos dos escritórios, a gente vive sociedade, né, e isso que você trouxe é muito importante, o respeito, entender ali o modelo de que cada um vai desempenhar o papel ali, a função de cada um dentro da sociedade, porque eu acho que, e respeitar, né, esse papel, a decisão sobre aquela função, óbvio que conversar, né, sobre tudo que for ser transmitido para o mercado, sobre todos os atendimentos, né, sobre, principalmente, a gente tava falando aí agora de clientes que vocês foram buscar lá, que não tinha provado, o Rubens falando que ele busca, não aceita ali o cliente num não, né, então eu acho que tudo isso, toda essa dinâmica também no âmbito dos escritórios, né, na sociedade é muito interessante. Eu acho que o que você falou é de fato revelador, assim, para muita gente, vai fazer muita diferença. eu sempre gosto de fazer essa pergunta. O que que a Prime hoje representa para vocês? O que que significa a Prime na vida de vocês? O que que essa trajetória representou? O que que representa a Prime para vocês, nome Prime? Tem que nem Então, respirar. Pô. então, profissionalmente, eu me encontrei, porque até então, né, eu já tinha feito várias coisas, mas nunca tinha me realizado como profissional mesmo. Porque a gente fala, não, isso aqui eu faço. Por exemplo, trabalhei lá no Japão, conseguia fazer as coisas. Trabalhei com vendas de cosméticos, dava um jeito, mas não havia me realizado ainda profissionalmente. Então a Prime, para mim, representou muito isso, uma realização profissional. Quando você faz um trabalho e há o reconhecimento e o resultado do seu trabalho. Então, eu sinto muito isso. Através disso, né, diante disso, a gente começa a conseguir sustentar bem a nossa família, começa a conseguir alcançar os nossos projetos, nossos sonhos. Então, a Prime, profissionalmente, foi excelente para mim, me realizar como pessoa e ter o reconhecimento também, não, às vezes não só das pessoas, mas até interno, né? Hoje meus filhos, né, falam, nossa, pai, você conseguiu a pessoa para comprar essa casa. Aí a gente passa na frente de uma casa e fala, ó, E essa mostra. casa aqui Aham. foi eu que arrumei o financiamento. Eu falei, sério, pai, né? Às vezes uma casa bonita, tudo. Então, às vezes até dentro da família a gente tem um reconhecimento que você está contribuindo e fazendo um trabalho que ajuda as pessoas, né? Então, isso para mim, claro, tem tantas outras coisas que a Prime representa para mim, Que legal, mas cara. o mais forte é isso, né? Saber também que a gente faz parte de um grupo, né? Vocês, toda a equipe, Tem o histórias back-office, parecidas, tem né? histórias parecidas, são todas pessoas de bem. Porque tem muito trabalho, tem muita empresa por aí que a gente falou, pô, aquele cara lá não presta, aquele outro lá é tranqueiro, aquele outro engana. Cara, aqui com vocês a gente é tranquilo e saber que vocês têm um padrão ético muito grande, muito elevado. Isso dá uma tranquilidade, uma paz muito boa de trabalhar com vocês, com a Prime. Isso aí é para Eu nós. ainda vou fazer colocar uma vírgula aí e colocar que eu acho que crescer junto e ter histórias parecidas assim é algo que é,
todo mundo que a gente vai conversar sobre isso, né? As pessoas trazer essa mensagem quando a gente vê que as histórias elas se parecem muito e que a gente cresceu junto. E não só os associados, mas nós também que hoje, de certa forma, administramos, né? A gente também cresceu, a empresa cresceu também. Tem muita coisa que a gente não sabia fazer, que foi sendo feita. E para você, Dani, o que Nossa. que representa Ai, hoje? Mas é emocionante mesmo, né, Dani? Meu Deus, é muito emocionante, porque nós casamos muito jovens, né? Eu tinha 16 para 17 anos Nossa. e o Rubens 21. Imagina, dois jovens com Dois. sonhos, muitos sonhos. E hoje, assim, a Prime tem nos ajudado a realizar tantas coisas. A gente não fica falando, né? A gente não fala muito sobre a nossa vida, assim, mas a gente está conseguindo construir, né? Conseguindo ter sonhos que lá atrás eles estavam no papel, no projeto, e hoje a gente está conseguindo concretizar, né? Fantástico. Então, acho que a gente ajuda as pessoas a realizar o sonho delas. Não é só uma casa, é um lar. Não é um financiamento, é um lar, né? Aquela pessoa que tá entrando naquela casa, ela tá tendo filhos, ela tá querendo arrumar o quarto do filho, querendo arrumar a sala de jantar, ela quer receber a família. Então, o lar, ele prepara para algo muito maior. Mas quando a gente faz isso pelos outros, né, inevitavelmente também Deus vai fazendo por nós. Então, assim, hoje a Prime, ela realizou os nossos sonhos. Eu acho que, eu falei até pro Rubens esses dias, eu falei, amor, acho que se a gente fosse morar com Jesus agora, eu já tava feliz, porque tá tudo bem, vai bem, Que bom, tá tudo bem. gente. Então, realiza os nossos são- sonhos. Sensacional. Emocionante. Com certeza. Eu fico muito Mensagem- emocionado, né? Eu queria muito agradecer, né? É um casal que eu Tem que até eu uma amo de lembrança pra eles paixão. aqui, ó. Já vou deixar você entregar. Eu tenho um carinho muito grande por eles, que a gente vê o começo. E você pode ver, assim, que estando perto deles, assim, É uma energia boa, é uma né? energia um muito ambiente boa. bacana. E foi assim desde o primeiro dia que a gente conheceu eles lá. É assim que a gente conheceu aqui na Prime, o carinho que a gente recebeu lá em Sinop. É, e a gente queria agradecer, né, por ter confiado na gente, ter confiado na empresa. A Prime, e eu vou repetir, pode parecer clichê, e eu sempre vou falar isso. A Prime, ela só é a Prime, primeiro, por conta de Deus, que deu essa oportunidade pra gente. E segundo, por conta de vocês. Não é porque o trabalho que o Saulo faz, que o Zé faz, que o Vitinho faz, que o Joaquim, né? Não é nosso. É vocês da Ida que tá assistindo a gente, que faz parte da Prime, que a Prime só é a Prime hoje pelo trabalho que você fez lá em Sinop, que vocês fizeram lá em Sinop, que todas as unidades vêm fazendo, né? Então, agradeci de coração a oportunidade que vocês deram da Prime, né? Da mesma forma que a Prime deu a oportunidade de vocês realizar o sonho de vocês, vocês deram a oportunidade da Prime ter vocês como associado. Isso para nós é muito gratificante. Então, de coração, muito obrigado, meu irmão. Saulo, Muito eu que feliz. agradeço aí, Joaquim, também. Parabéns, gente, pelo trabalho de Obrigadão, vocês. obrigadão. Deus abençoe sempre. A gente que agradece também, porque, né, igual você falou, é uma via de mão dupla, né? Uhum, Então, quando pessoas de bem, com o mesmo propósito, debaixo da mesma bênção, sim. se encontram, as coisas dão certo, né? Então, realmente, nossa satisfação é muito grande, tá? Tá aqui batendo esse papo, falando dessas histórias, do que aconteceu, dos sonhos realizados, do trabalho feito, bem feito, dos desafios que temos, que já vencemos e que vamos vencer. A gente tá muito feliz em Que tá bom. acontecendo isso aí. E acho que também Pode mostrar o... Pode, Claro, vontade. com certeza. Isso aí foram alguns livros escolhidos Ah, a aí gente adora ler. para Nossa, vocês. obrigada. Vocês possam ler aí, eu tenho certeza que Tem um amigo meu que tá lendo esse aqui É, e já tinha nos me indicado. recomendou. Muito bom. cara, esse aí são Ah, palavras eu assim que vão, de certa forma, levar uma condição muito especial na leitura e eu tenho certeza que no dia a dia também. É um livro muito especial, já li ele e recomendo também. Né? E agradecer mais uma vez a vocês. Se quiser dar um recado também, ali Muitas pra câmera. emoções. Vou deixar o microfone agora para vocês finalizar.
para aquela câmera ali, mas já vou agradecer vocês também por tudo, todas as vezes que tive a oportunidade de estar com vocês não só em ambientes, mas trocando ideias sobre tudo e de tudo e sobre a Prime. Foram conversas muito produtivas que eu vou levar também para sempre, né? E agora com mais detalhes aí da história, então nem se fala, tá bom? Pode falar, dar um recado ali, Rubens. Beleza. Não, estão falando para quem, né, está iniciando na Prime, ou para quem já está mais tempo, é, que todo sonho, que todo projeto tem que ser colocado diante de Deus. Mas Deus, ele vai nos abençoar, mas se a gente não dá o passo, não, por exemplo, Moisés só atravessou o Mar Vermelho porque ele bateu lá o cajado e o mar se abriu. Pedro só andou sobre as águas porque ele acreditou, Jesus chamou e ele foi. Então, Deus dá a benção, mas depende de cada um fazer. E muitas vezes não é fácil. O que está na nossa frente é difícil. Mas Deus nos deu capacidade para fazer. Então vamos para cima, vai ter dificuldade, vai ter desafio, né? Se apegue a pessoas boas, se apegue a equipes boas, vai trabalhando honestamente, fazendo o teu melhor, que as coisas vão acontecendo. Assim a gente tem feito. E a Prime é um exemplo disso também, né? A gente vê todo o crescimento de vocês, todas as portas que vocês têm aberto, né? Então tem essa questão, a gente já deu uma palhinha aqui do rural, que é algo que há muito tempo nessa aula nós vimos buscando. Tem a Prime já financia empreendimentos, prédios, projetos gigantes. A gente já tem crédito para isso. Então, o trabalho de vocês está sendo muito bem feito, porque vocês acreditam no sonho de vocês e vão para cima. E cada unidade, igual o Sol falou, tem que faz parte desse projeto, faz parte desse sonho, tem que ir lá, colocar o seu objetivo e correr atrás também que vai dar certo. Bom. Sim. Você, Dani, qual que é a sua mensagem final aí para todos da Prime, para quem tá ouvindo a gente? Eu diria assim, para que você acredite sempre, acredite. Acredite no processo, acredite em você, acredite que nas tuas mãos estão a realização de um sonho de alguém. E Deus vai usar a sua vida para conseguir realizar o sonho de alguém. Então seja um instrumento de Deus e acredite que você é esse instrumento de Deus. Amém. Pessoal, então, tem mais alguma coisa, Saulinho? Não. Com muita emoção, a gente finaliza mais um episódio e onde tem Prime tem história. E queria te convidar para vir aqui contar a sua história também. Fala com a gente, manda um WhatsApp. A gente vai te receber aqui no auditório e a gente vai gravar a sua história também. Então, fiquem ligados aí nos próximos eventos do podcast, tá? Que a gente vai trazer muita história emocionante também. Até mais, um forte abraço. Desejo a você assim de coração que pegou toda essa mensagem aqui, que aplique isso no dia a dia, tudo que o Rubens trouxe, a Dani trouxe, que vai dar tudo certo. Bons negócios e até a próxima.